Cena Preta está constantemente num espaço de afirmação. Mais do que isso, é estar num espaço de necessidade de afirmação. As pessoas, quando olham para uma pessoa de cor, como se fala popularmente, elas nunca acreditam inteligência, leveza, clareza, e eu acho que Cena Preta é isso. Bom, eu sou Cristiano Sacramento, tenho 28 anos, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, sou filho de Dona Ana, de seu Roberval. Dona Ana, durante muito tempo, foi manicure, enfim, fez faxina. Seu Roberval é um supervisor de empresas até hoje. Sou pai da Liz Sacramento, tem 2 anos, e esposo da Isabela. Minha vida foi rodeada, obviamente, eu acredito que até parecidamente, de forma paralela, entre outros, da minha cor, forjada em muita luta, né, em muita força de vontade. Afinal de contas, a gente não nasce, ou pelo menos a maioria dos nossos, não nasce com um cenário propício para que a vida funcione da maneira que ela tem que funcionar. Ou seja, a gente sempre, desde muito cedo, existe a necessidade de ter que se trabalhar muito, de ter que se lutar muito por aquilo que quer, né? Não é só acreditar, não é só, enfim, estudar, você tem que conciliar geralmente outras atividades relacionadas ao trabalho, porque, enfim, a situação em casa, ela não lhe permite não lhe preocupar com isso, e eu acho que minha vida tem muito disso, tem muito da entrega, da doação e da força de vontade. Eu acho que esse é o cenário que a gente encontra entre muitos da nossa cor. Quem certamente está acompanhando aí e tem uma história de vida parecida deve estar se identificando com essa questão. Bom, eu sou jornalista por formação, né, na Universidade Federal da Paraíba, como adiantei. Tenho algumas outras especialidades pormenores, né? Uma delas é o jornalismo esportivo. E eu digo que, assim, da minha vida, talvez, além de muita entrega, eu encontrei pessoas que auxiliaram, de certa forma, a ser quem eu sou hoje profissionalmente, né? Foram pessoas que estão na minha trajetória, que abriram portas, que seguem muitas delas, desde o primeiro sim até hoje, do meu lado, que acreditaram, obviamente, que eu poderia entregar aquilo que elas esperavam. E eu acho que profissionalmente, minha jornada é mais ou menos essa, assim, de alguém que tinha um sonho desde criança. Eu sabia que eu trabalharia com o microfone. Eu tenho um respeito gigantesco por esse equipamento. Eu lembro que até, acho que por volta dos 8, 9 anos, eu ganhei um microfone amarelo e, assim, aquilo ficou marcado na minha vida. Talvez é o presente mais importante, bem material mais importante que eu tenha recebido em toda a minha vida, e aquilo me marcou muito. Ainda hoje, quando eu vejo, estou aqui na TV Cidade, se tem um microfone na mesa, eu olho para aquilo ali com muito respeito, porque é aquilo que nos dá voz, né? Que dá voz a parte da nossa população, que consegue transformar, de certa forma, o cotidiano, a vida das pessoas, e mais do que isso, né? Consegue dar visibilidade. Um equipamento tão simples, tão singelo, de estrutura, enfim, simples, que consegue dar voz, que consegue dar espaço. A prova dessa eu acho que do caminho que eu estou trilhando. Antes de mais nada, né? Eu acho que a gente precisa entender como é a vida da população negra no Brasil, né? A gente tem um país majoritariamente negro, né? E quando a gente olha para os espaços de destaque, essa população ela não está lá. Ela ainda não está lá. São poucos os exemplos que fogem à regra. Normalmente, os exemplos que fogem à regra são exemplos que têm uma história de muito altruísmo, assim, por trás. De gente que teve que mover céus e terras para conseguir um espaço. Na minha trajetória, eu acho que tem muito disso também. Mas também tem, eu acho que um caminho que me foi apresentado, que eu agarrei, assim. As pessoas que apareceram da minha trajetória e que eu vi que poderiam, assim, essa pessoa, se acreditar em mim, ela pode estar subsidiando um sonho.
E foram pessoas que, enfim, desde o primeiro sim que eu tomei, talvez boa parte dessas pessoas, elas continuam me acompanhando, porque elas fazem parte desse processo, dessa trajetória, que não é uma trajetória simples, né? A gente sabe que, por tudo aquilo que eu falei, né? Por a gente estar o tempo inteiro tentando afirmar que nós somos competentes, que a gente consegue dar conta das atividades que nos são oferecidas, porque existe a desconfiança. Existe porque o universo do trabalho, não só do trabalho, mas o universo do trabalho em papéis de certo destaque, ele ainda não está voltado para a população negra. Num primeiro momento, eu procuro não colocar essa ideia de ser repórter ou de ser alguém que está na TV em primeiro plano, porque eu acho que na minha vida particular, eu convivo muito com o público que eu gero conteúdo, sabe? Não houve esse distanciamento. Ora por vontade própria, ora por questões da vida. Até porque, para quem sai de baixo, chegar num caminho, numa zona de conforto, que é quando você se distancia desse público, leva um tempo. Inevitavelmente acontece esse distanciamento. Então, eu acho que essa ideia do jornalista, de ser alguém que tem um certo destaque, de alguém que aparece na TV, isso não ainda está, de certa forma, presente no meu cotidiano, no sentido de visualizar que eu cheguei num espaço. Porque, eu repito, eu convivo com aqueles que eu gero conteúdo. Mas, obviamente, eu tenho consciência total de que eu cheguei num espaço de que muitos que saem da onde eu saio não chegam, não passam na porta. E eu acho que aí está a sacada. Eu me sinto, de certa forma, privilegiado nesse sentido. Consigo fazer o tempo todo várias avaliações de que eu sou alguém que saiu da comunidade, alguém que, obviamente, por conta de uma estrutura familiar, que apesar de não ter recursos, mas prezou pela educação, e eu flerto, né? Tenho momentos de flerte com o outro lado da chave. Mas, dentro, eu acho que da minha consciência, eu nunca saí desse espectro, que é o espectro das pessoas que trabalham duro, que pegam pesado, que pegam no batente, porque essas pessoas não saíram da minha realidade ainda, não saíram do meu cotidiano. Então, eu acho que é um papel muito importante de protagonismo, e aí, no segundo momento, eu não coloco isso muito à frente, porque eu acho que a gente só vai mudar essa estrutura quando muitos de mim estiverem lá, fazendo de forma competente e sem reivindicar. Não é que eu não esteja dizendo que não reivindicar essa pauta não seja válido, mas eu acho que a maneira mais profunda da gente mostrar que a população negra ela é capaz é quando vários desses exemplos chegarem lá, estiverem mostrando que são capazes e, obviamente, paralelo a isso, a gente ter uma parte importante da população levantando a bandeira de que a gente só vai conseguir chegar a esse momento quando houver base para essa parte da população. Eu fui o primeiro a romper a bolha familiar, no sentido de estilo de vida, né? Eu fui enfim, o primeiro a me formar, o primeiro a conquistar coisas que no mundo normal, quer dizer, aliás, o mundo justo, são coisas básicas da sociedade, enfim, casa, carro, viagem, passeio, mas eu precisei furar essa bolha. E aí a furada dessa bolha veio através de uma estrutura familiar, nada convencional, mas que teve nada convencional. E eu acho que a real, tradicional família brasileira, né? Enfim, porque eu sou filho de pais separados desde muito pequeno, convivo com meu padrasto há muito tempo, que é praticamente um pai para mim. Minha madrasta também é uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida. Então, dentro dessa estrutura que a gente entende como família, eu precisei furar uma bolha. É a bolha de alguém que precisava estudar, de alguém que não aceitaria viver, né, dos trabalhos que a gente estava acostumado a viver, que eram os trabalhos, enfim, braçais, e, obviamente, tendo essa estrutura lhe permitindo construir o mundo, entendeu? Eu tenho uma mãe que fez até a 4ª série, meu pai não terminou o ensino médio, fez há pouco supletivo, por exemplo, mas que minha mãe foi sempre o apoio emocional e meu pai esse apoio de, se é para bancar alguma coisa, a gente faz um esforço e vai lá para você conseguir, sabe? Então eu acho que nesse sentido eu me sinto privilegiado.
apesar de não fazer parte de uma família da estrutura tradicional, né, da tradicional família brasileira, porque eu acho que essa, na verdade, é a tradicional família brasileira, eu tive a sorte de pertencer a um grupo que entendeu que a educação era fundamental, entendeu? E eu acho que hoje, de certa forma, eles também colhem os frutos, né? Porque o interessante de ver isso é porque quando a gente rompe essa bolha social, a gente passa a frequentar lugares diferentes. Eu digo que eu tenho uma estrutura da minha família materna, que é o meu apoio emocional, que tem uma dinâmica de vida hoje bem diferente da minha estrutura paterna, por exemplo, que foi o apoio financeiro na maioria das vezes. A família da minha família materna, ela se transformou. Assim, a educação não só me transformou também os hábitos, as conversas, o jeito de viver, o jeito de olhar o mundo da minha família materna. E eu sou só o primeiro da família, primeiro e único ainda. Mas eu tenho, obviamente, duas grandes referências no jornalismo e a questão da representatividade que a gente falou, ela é fundamental, ela é a base de tudo, né? A gente só consegue se enxergar a partir do momento que a gente vê o outro parecido conosco, né? Não adianta, independentemente da vida do outro ser diferente da nossa, né? Porque, enfim, não é todo preto que é pobre. Mas eu tenho duas referências que, para mim, no jornalismo, especificamente, são a base de tudo. Uma delas, inclusive, já me deu algum tipo de retorno, que assim, foi um dos momentos mais felizes, inclusive, do meu início de carreira. Tem uma referência que é o Heraldo Pereira, né, jornalista da TV Globo. Acho que Heraldo rompe uma barreira fundamental. Ele é o abre-alas, eu acho, de parte da população. E a minha segunda referência, que é uma referência que está bem mais próxima a mim, inclusive já trocamos em algum momento algumas figurinhas, um cara que me incentivou muito, que é o Márcio Bonfim, que é o apresentador hoje do NE2, da TV Globo Nordeste. Para mim, eles são a síntese de parte daquilo que eu falei. Eles unem competência, eles unem elegância, eles unem coisas que o preconceito não atribui à população negra. E eu acho que esses dois personagens são fundamentais assim na minha trajetória. Eu me inspiro, inclusive hoje eu não tenho mais essa necessidade de reproduzir comportamentos, mas durante muito tempo eu tentei reproduzir o comportamento de Márcio Bonfim, no sentido de achar que daquele jeito eu seria aceito com essa questão do respeito, né? Porque é só aquilo que eu acho que todo profissional procura, é o respeito na sua profissão, principalmente quando a gente tem essa bagagem. A gente sabe das dores e dos lamentos de como o mundo nos trata, né? Da invisibilidade que ainda existe, apesar de ser bem menor, ainda bem, do que há 10 anos atrás, mas a gente precisa continuar lutando para quebrar essa barreira, né? A barreira do descrédito. A população negra, durante muito tempo, ela foi desacreditada, né? Ela foi colocada como realmente só uma parte dessa estrutura que a gente chama como sociedade. Se eu posso deixar uma mensagem para você que está nos acompanhando, eu diria que os olhares a nós sempre vão falar muito mais do que qualquer tipo de palavra. Mas eu diria que eu acho que a resiliência é a nossa principal característica, é a gente encarar esses olhares e corresponder com ações. Acho mais do que às vezes falar, mais do que às vezes esbravejar, mais do que algumas vezes defender pautas, a gente precisa mostrar na prática que esses olhares podem ser calados. Então, para você que está aí do outro lado, que também quer ser jornalista, que tem uma estrutura não convencional para que esse sonho seja realizado, eu só desejo muita perseverança, muita força de vontade, porque não é fácil. Durante a minha trajetória, eu sei dos momentos mais complicados, mais difíceis, você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e o trabalho é aquele trabalho braçal, que, enfim, não lhe dá espaço para o descanso. Eu diria a você que continue, porque eu transformei, de certa forma, um esfregão no microfone. Então, eu acho que isso é possível para quem está acompanhando também.